Olá pessoal, meu nome é Emerson Marcelo, do curso de pós-graduação de Engenharia de Minas, pela Faculdade Unileia. Vou apresentar aqui o trabalho da Unidade 2, Atividade 2, Concentração Gravítica e Separação Magnética, ao qual eu falo que é gigagem. Gigagem é uma das técnicas mais antigas que pode concentrar minérios do mundo. É um processo de separação hidráulica que consiste em concentrar minérios por meio de movimentos pulsantes de água, apropriado para empreendimentos de pequeno e médio porte, além de compor comumente etapas de pré-concentração de grandes usinas como uma maneira de reduzir custos de produção utilizando os dispositivos chamados DIC. Na teoria de gigagem, tem a teoria hidrodinâmica, que é a teoria clássica, a qual descreve que a gigagem conforme os comportamentos individualizados da partícula do fluido. Para se obter a separação da partícula no leito, ele deve estar aberto e dilatado, e para conseguir a estratificação das partículas nessa fase, utiliza-se a sedimentação retardada, que é, com o aumento da densidade da polpa, o movimento de sedimentação de uma partícula passa a ser influenciado para o movimento das outras partículas imersas e pelo movimento do fluido, que entre as partículas e de modo com que a velocidade terminal de sedimentação retardada seja baixa. Esse tipo de sedimentação retardada é ideal para a separação de partículas grossas pela densidade. Também tem a aceleração diferencial, que acentua a sedimentação retardada, onde uma partícula sofre interferência das paredes do concentrador e das outras partículas. Por isso, move-se por um curto espaço de tempo e por uma curta distância, até que sua trajetória é desviada por uma superfície ou por uma outra partícula que está junto com o aparelho. Isso faz com que as partículas fiquem sujeitas a períodos de aceleração e desaceleração seguidos. Dependendo do tipo de concentrador, esses períodos podem ser predominante e sua duração dos movimentos pode demorar um bom tempo na movimentação das partículas. Também tem a consolidação intersticial, já que nessa fase as partículas finas e pesadas ficam no fundo e as grossas e as leves ficam na superfície do leito. As sucessivas impulsões e sucessões resultam em uma concentração com uma ótima eficiência e quase perfeita, em função da densidade das partículas presente no leito. Ocorre quando as partículas com tamanhos diferentes e densidade diferente não percorrem distâncias iguais, onde partículas de tamanhos diferentes alcançarão repouso em tempos diferentes. As partículas mais grossas sedimentam com maior rapidez e formam interstícios entre si e aumenta a liberdade de movimentação das partículas finas, já que criou alguns lugares vazios onde elas podem se locomover. Já a teoria da energia de potencial é uma energia presente nos corpos que lhe permite realizar o trabalho e descreve a separação das partículas com diferentes densidades em um leito pulsante em função da variação e da energia potencial antes da gigagem ou após a gigagem. Sua estratificação acontece da superfície para a base do leito, dependendo do aumento da densidade de cada partícula. Já a pulsação faz com que a parte da energia potencial seja dissipada e descreve o comportamento do leito de modo geral, ocorrendo o rebaixamento do centro da gravidade do sistema. Vou falar também o que é um JIC. O JIC é um equipamento utilizado para separar minérios por densidade, operando por pulsos de águas para a separação das partículas de acordo com a densidade e seu tamanho, sendo um dos mais antigos métodos de concentração de minério. Entre os JICs tem inúmeros JICs, ao qual vou descrever o JIC Denver. O JIC Denver é um equipamento bem versátil e eficaz que funciona por meio do processo de separação gravítica, que se baseia na expansão e concentração vertical do leito das partículas por meio de um movimento pulsante de água, para promover a modificação e estratificação das partículas. Ele é um equipamento de clivo aberto que emprega um diafragma. O produto denso é extraído do fundo do compartimento,
Já a parte superior do compartimento encontra-se um mecanismo que gera a pulsação de um lado para o outro, no leito e no crivo do equipamento. Esse equipamento normalmente é utilizado no Brasil na gigagem terciária dos minérios aluvianares, auríferos e na cassiterita, ou na etapa de apuração e concentração. O mecanismo responsável pela pulsação consiste em uma biela que realiza movimentos alternativo vertical dando por um eixo excêntrico, o qual atua sobre o diafragma de borracha. Assim eu finalizo minha apresentação. Obrigado.